Você vai aprender física, eu garanto. Fera, quando a gente fala de impulso de uma força, a gente está relacionando força que é aplicada com a duração da aplicação, ou seja, com o intervalo de tempo da aplicação dessa força. De novo, impulso de uma força é uma grandeza que relaciona a força aplicada com o intervalo de tempo da duração da aplicação dessa força. Quando essa força é constante, a gente pode direto, falar que I é igual a F da força vezes intervalo de tempo. Agora, atenção e cuidado. O impulso de uma força é uma grandeza vetorial. E a gente trata aqui força também vetorialmente. Como a gente sabe que tempo é em segundos, força é em newtons, a gente pode dizer aqui que a unidade de impulso é o newton vezes segundo. Cuidado, não é newton por segundo. Por indicaria uma divisão, aqui é uma multiplicação. Então é newton vezes segundo. E uma outra coisa que a gente tira daqui é que o vetor impulso e o vetor força são paralelos e, mais que isso, de mesmos sentidos. Ué, Ives, por quê? Simples. Intervalo de tempo é uma grandeza não negativa e escalar, ou seja, só é compreendida completamente somente com módulo mais unidade. Eu não tenho grandeza vetorial para tempo. Então, se eu estou multiplicando por um escalar, eu não mudo a direção. Então, I e F são paralelos. Como o intervalo de tempo não pode ser negativo, eu também não mudo o sentido. Então, esse produto, que é I, tem o mesmo sentido que esse fator, que é F. Então, I e F têm mesma direção, são paralelos e têm mesmos sentidos. Essa fórmula I igual a F vezes ΔT não deve ser utilizada quando a força muda o módulo. Quando a força muda o módulo, quando F é variável, a gente deve usar o gráfico da força em função do tempo. Quando você tem uma colisão, é muito comum que a cara do gráfico seja parecida com essa aqui, Para calcular essa força, a gente calcularia a área sob o gráfico. A área é numericamente igual ao módulo do impulso. O gráfico não diz para a gente se o sentido é favorável ou contrário. A gente sabe apenas que a área nesse gráfico corresponde ao produto da força pela variação do intervalo de tempo. Ives, mas como é que eu calculo o gráfico dessa figura? Não se preocupe, não é dessa figura que vai aparecer para você. Você só precisa entender que aqui eu tenho uma colisão em que a força vai aumentando, 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 chega num valor máximo e depois começa a diminuir. Durante esse crescimento indica que o corpo está sendo frenado, ele bateu e está colidindo e aí uma força cada vez mais intensa atua sobre ele até que ele para e começa a restituir seu formato. Isso aqui é típico de uma colisão elástica que a gente vai discutir depois. O que vai aparecer para a gente é normalmente retângulo, vai aparecer para a gente triângulo e vai aparecer para a gente trapézio. Retângulo é base vezes altura. Triângulo é base vezes altura, só que dividido por 2. E trapézio é base média, que é a soma das bases dividido por 2, isso vezes a altura. Aqui vale a pena lembrar que as bases são sempre os lados paralelos, então aqui é B e aqui é B. E a altura é a distância, então eu pego aqui esse lado que é perpendicular e isso aqui é o H. Tranquilo?
E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Fera, cuidado. Perceba que ele diz que o garrafão está em repouso. Lembra que para haver o trabalho da força, é preciso que exista uma força, que essa força produza deslocamento e que o deslocamento e a força não formem um ângulo de 90 graus. Ora, se não há deslocamento, se está em repouso, a gente já sabe que qualquer coisa multiplicada por zero é igual a zero. Então, o trabalho da força, nesse caso, é 0 joule. Tranquilo, fera? Simples assim. Para o cálculo do impulso da força, atenção, fera, o módulo do impulso vai depender, como a força é constante, do valor do módulo da força e do intervalo de tempo. Ele diz que a força está equilibrando o garrafão. Olha aqui, o garrafão. Então, eu tenho uma força de atração gravitacional aqui feita pela Terra, força-peso, e tenho aqui uma força F que equilibra o garrafão. Se equilibra, se a força resultante é nula, o garrafão está em repouso. Se a força resultante é nula, então o módulo da força F, fera, é igual ao módulo da força peso, já que eu tenho apenas essas duas forças agindo sobre o corpo. Então, para calcular o impulso, fera, o módulo da força, como é igual ao módulo da força peso, eu posso fazer massa vezes aceleração da gravidade multiplicado pelo intervalo de tempo. A massa ele diz na questão que é 20, são 20 litros de água, seriam 20 quilos, ele não está considerando a massa do vasilhame de água, né? A aceleração da gravidade ele considera 10 e o intervalo de tempo que ele mantém segurando é igual a 30. Quando você faz esse produto, fera, você encontra 6.000 newtons vezes segundo. Ficou apertadinho ali, fera, foi mal, mas tranquilo demais. 20 vezes 10 dá 200, vezes 3, 600, vezes 10 aqui, 6.000 newtons por segundo. Então, você vai procurar a resposta 0, 6.000, 0 e 6.000, você encontra na letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Questão super tranquila. Continue assistindo ao vídeo. Olha aí, fera, bem tranquilo. Ele quer o impulso da força-peso. Ele quer o módulo do impulso da força-peso. Então, eu vou fazer o módulo da força-peso multiplicado pelo intervalo de tempo. Ora, o módulo da força-peso é muito tranquilo, você já sabe que é massa vezes módulo da aceleração da gravidade. Isso vezes o intervalo de tempo vai ser igual. Massa, ele diz na questão que é igual a 2. A aceleração da gravidade é igual a 10 e o intervalo de tempo a gente não sabe, fera. Ora, a gente vai ter então que correr atrás desse intervalo de tempo, fera, a partir das outras informações que ele diz. Ele diz que o corpo é lançado verticalmente para cima com uma velocidade dada. Ora, a gente já falou aqui que em questões de lançamento vertical para cima, se a gente colocar a orientação da trajetória positiva para cima, fera, a gente vai ter V igual a V0 menos G que multiplica ΔT, porque a aceleração da gravidade está contrária à orientação da trajetória. No ponto de altura máxima, porque ele diz enquanto sobe, fera, então ele para de subir quando chega no ponto de altura máxima. No ponto de altura máxima, a gente sabe que se H é máximo, a gente vai ter velocidade final igual a 0. A velocidade inicial é igual a 20, ele diz para considerar a aceleração da gravidade igual a 10, aí ficou fácil, né, fera? 10 vezes o intervalo de tempo é igual a 20, dividindo aqui, simplificando, ó, o intervalo de tempo de subida é 2 segundos. Trazendo esse 2 segundos para cá, fera, 2 vezes 10, 20, 20 vezes 2, 40 newtons por segundo.
Simples assim, fera. Alternativa correta, letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Olha aí, fera, questão super tranquila. Ele dá um gráfico, observe o gráfico, força no eixo Y versus tempo no eixo X. Força nas ordenadas, tempo nas abscissas, a gente já sabe que a área do gráfico é numericamente igual ao módulo do impulso da força. Simples assim. Como é exatamente o que ele quer, o impulso da força, aí eu já sei que eu vou olhar para o gráfico, trazer ele para cá. Olha só, fera. Vou desenhar ele aqui só para mostrar. A força está em newtons, atenção com a unidade, olha lá no desenho. O tempo está em segundos. E aí perceba, fera, a força começa valendo 10 e cresce linearmente durante 1 segundo, somente 1 segundo, até chegar no valor 20. Essa área que está aqui, fera, corresponde numericamente ao nosso impulso. Essa área é a área de um trapézio, que, como você já sabe, é a soma das bases multiplicado pela altura dividido por 2. As bases são os lados paralelos, fera. Então, olha aqui uma base, olha aqui a outra base. A base maior, que é essa medida, se você olhar aqui, vale 20 e a base menor vale 10. Eu vou ter, então, 20 mais 10. A altura é a distância entre as bases, fera, vale 1. E isso aqui tudo está dividido por 2. Como essa área corresponde ao módulo do impulso, acabou. 20 mais 10 dá 30, vezes 1 é 30, dividido por 2 dá 15 newtons vezes segundo. Simples assim, fera. Então, quando você tiver uma força que o valor da força for representado variando em função do tempo, basta calcular a área do gráfico para determinação do módulo do impulso. Tranquilo?